E aí, muito boa noite para você. Gente, olha só, será que dá para encarar o Enem de uma forma mais leve e até divertida? Estudar de uma forma mais relaxada, com foco, né? Mas sem aquele peso, né? No programa de hoje, reunimos professores que têm estratégias interessantes para ensinar e que vão dar dicas para quem vai prestar o exame. Agora, diz pra gente aqui, quais são as suas dúvidas? Então, se você tem algo a dizer, não deixe para depois, é agora. Os nossos contatos estão todos aí, tá? Tem dúvida? Quer comentar? O que você quiser. O nosso telefone é 3269-9000, tem os endereços pela internet, que é o brgerais@redminas.mg.gov.br, tem o meu blog, robertazampetti.com.br, twitter.com/brgerais, olha a turma do Twitter aí, e a turma do facebook.com/Brasil das Gerais. Vai lá na nossa página, curte, vamos fazer amizade, deixa lá a sua participação, que aí eu leio aqui durante o programa, tá? Vou começar com a Jade. A Jade, a gente chama aqui de personagem, porque nós temos 3 professores e a Jade que vai fazer o Enem esse ano. Vai ser a segunda vez que você vai fazer? Pela terceira. Pela terceira vez? Quando eu estava no segundo ano, eu fiz como teste. Ah, tá. O que você achou, hein? Como é que é? Nossa, a primeira vez que eu fiz, eu achei muito cansativo. Não deu tempo de eu terminar em tempo. Assim, eu fiquei meio que desesperada. Sei. Mas aí você tinha quantos anos, hein? 17, 16, né? É, por aí. Eu acho que eu tinha uns 17 anos. Mas foi bom porque quando eu fui fazer no terceiro ano, eu já tinha mais conhecimento de como era. Aí Você estava mais madura, digamos assim. Quantos anos você tem hoje? Hoje eu tô com 19. Gente, é muito menina. Tá, e aí, vai. Aí você fez a segunda vez? Isso, aí pela segunda vez já foi bem mais tranquilo. Então eu até aconselho todo mundo a sempre começar a fazer desde quando puder, do primeiro, segundo, terceiro ano, porque aí você já vai mais conhecendo o tipo de prova, sabendo lidar melhor com o tempo. Aí, pela segunda vez, eu me dei um pouco melhor, mas não o suficiente. Porque você quer fazer medicina. Medicina, tem que ter muito esforço e muita dedicação. Aí, agora, eu tô tentando de novo, pela terceira vez. Qual que é o peso, hein? Porque a gente teve a ideia de fazer esse programa pensando assim, gente, vamos tirar o peso desses meninos e dessas meninas, né? Porque é uma fase difícil, sim, mas muito legal, né? Por isso que a gente trouxe esses 3 professores que estão aqui comigo, eles são muito admirados. E é isso, eles tentam, cada um tem a sua estratégia, né? Nós temos ali uma professora que usa chapéu, entre outras coisas. O chapéu dela tá ali, né? Depois nós vamos conversar com ela. Mas assim, qual é o peso? Tem cobrança? Cobrança da família, cobrança dos amigos, cobrança sua mesmo, com você, que talvez seja até a pior. O que é que passa na cabeça? Com certeza. Tem cobrança, assim, grande parte é minha mesmo, porque eu acho que agora eu tô decidindo meu futuro, né? Então, é muito complicado você decidir o que você vai fazer pelo resto da sua vida com apenas 19 anos, 18. Então, tem aquela cobrança da minha parte de querer passar, de querer começar a ter uma profissão. E como eu estou fazendo já, eu formei ano passado, então muitos amigos meus já estão na faculdade. Então tem aquela cobrança de amigo, quando que você vai passar, hein? E fica comentando da faculdade, então dá aquela vontade de estar ali e aquela coisa assim, nossa, meus amigos todos lá e eu aqui ainda. E cobrança dos pais, né? Porque eles sempre querem o nosso melhor. Então, eu acho que meu pai fica até mais nervoso do que eu, mais ansioso do que eu. Então, tem toda essa cobrança. É uma fase muito complicada. Pois é, gente. Então, nós vamos ter que fazer esse programa para os alunos que vão fazer o Enem e para os pais ansiosos Com também, certeza. né? Porque, professor, já, se eu começar, porque é o mais maduro que está aqui, com cara de menino também, né? Essa coisa do Enem, porque, por exemplo, o FMG, você quer o FMG, né? Hoje, esse ano, é só Enem, né? Isso é melhor para os alunos, não é? Como é que você analisa isso? Eu já passei por todas as fases da UFMG. De quando tinha 3 dias de prova, 2 dias de prova, 1 dia de prova, segunda etapa. E esse está sendo, infelizmente, o pior ano de todos. Por quê?
Porque aqui nós, mineiros, aqui, nós somos acostumados com a FMG, um jeito tradicional de prova. Aí, de repente, mudou tudo. Em menos de 5 anos, a UFMG largou a primeira etapa para adotar a primeira etapa o Enem e agora, de repente, ela acabou com a segunda etapa, sendo só o SISU, que acontece que é o Brasil inteiro que vai competir com a vaga. Né? Vem gente do Brasil inteiro, né? Pois Na verdade, não vem. Na verdade, a pessoa pode estar lá na Amazônia. Ela faz de lá, gente. Que vai ter, verdade. com o SISU, ela vai poder concorrer aqui. Verdade. Então, igual a Jade, que vai fazer medicina, vai ficar muito mais difícil. Quanto será que vão chegar por vaga? Meu Deus do céu. Mas você vai conseguir, viu? Mais de 50? Mas normalmente quanto que era? Já era pra era 54. Era pouco mais. 54 candidatos por vaga. Mas ela tá falando 50, então vai ficar. Não, é para mais 50. Me parece que quando existia a segunda etapa da FMG, estava em torno de 36. E agora, depois que entrou o Enem, foi para 54. Já era. Sempre foi. A última foi 54 candidatos por vaga. Então, agora a tendência é 200 candidatos por vaga, 300. Pois então já vamos conversar. Ele, gente, é professor de física, só tem 17 anos que ele está em sala de aula. Você mudou a sua didática, seu jeito de dar aula por conta do Enem? Com certeza, porque... O que mudou para ir dando dica pro pessoal? Primeira coisa, né, tem que levar a física agora para o cotidiano. O Enem quer isso. Ela quer que você leve a física, a fórmula, o conceito para o dia a dia. Como é que faz? Porque tem que decorar aquelas fórmulas todas? Tem que decorar em algumas questões, tem que saber a fórmula, mas o poder de interpretação ainda é o mais importante na prova do Enem. Eles dão um texto, você tem que interpretar o texto, saber utilizar a fórmula no texto e contextualizar bem a matéria. E aí entra o português nessa história toda. Então entra o português, vamos lá. O que a gente tem que levar em consideração sempre é o seguinte: o aluno, às vezes, ele banaliza, muitas vezes, inclusive, o português, levando em consideração, eu fui alfabetizado, eu sei português. A história é muito diferente. Existe uma diferença muito grande em saber ler alguma coisa e saber interpretar alguma coisa. E o Enem, de uma forma geral, ele é literalmente interpretação de texto, como o Jacques acabou de dizer. Então, o português ele vai ser essencial para todas as matérias. Então, o menino ele pode saber todas as fórmulas de física, por exemplo. Se ele não interpretar muito bem a questão, ele não vai acertar aquela questão. Até para redação, quer dizer, tem um Inclusive para tema, redação, mas tem lá um texto motivador, que né? é essencial para o menino. Então, o que eu falo sempre para os meus alunos é o seguinte: não se esqueçam de que a prova de redação, o professor não avalia apenas a sua escrita. É uma prova de interpretação de texto. Porque você tem que interpretar o comando, o tema que é pedido, e você tem que interpretar os textos motivadores que estão presentes nessa proposta. Que aí você tem que botar isso tudo lá dentro da sua redação. Eu fico Exatamente. pensando que antes de escrever, você tem que planejar, né? Totalmente. Essa é a palavra. Meio e fim, né? Essa é a palavra-chave. É o que eu falo exatamente com os meninos o tempo inteiro. Palavra-chave para redação: planejamento. E aí eu costumo brincar com eles: olha, vocês têm a concepção para a redação Chico Xavier, psicográfico, que vem à cabeça e você começa a escrever, né? Isso não vai funcionar. Você primeiro tem que saber o que você vai fazer, quais são os argumentos que você tem, para depois você colocar no papel. Dá um exemplo aí de um tema que você acha que pode cair esse ano. Para ser muito franco, muito mais interessante do que o tema em si é o menino pensar na sua informação de um modo geral. Então o menino tem que estar atenado a tudo que está acontecendo, a tudo que já aconteceu, porque, ao contrário do que muitos acreditam, o Enem não é previsível, pelo menos não a parte de redação nem de português. Então a gente tem a prova disso ano passado. Então os professores, de um modo geral, trabalharam com todos os temas que nós achamos, né, que poderia cair. No final das contas, imigração para o Brasil no século XXI. Coisa que a aula de geografia, por exemplo, abordou, mas a aula de redação, não conheço nenhum colega que tenha abordado isso em sala de aula. No entanto, uma coisa que eu acho muito interessante é a seguinte: a aluna minha, do pré-vestibular, me mandou uma mensagem no Facebook, no dia da prova, falando: olha, professor, o tema me surpreendeu. No entanto, eu me lembrei de você e da Viviane, que é uma outra professora que trabalha comigo, falando pra gente o tempo inteiro: lembrem-se de que, se vocês souberem ler e se vocês tiverem informação, vocês fazem a redação perfeitamente. Então é justamente isso. O menino tem que saber que o Enem ele vai entregar para ele a redação. Ele tem que saber interpretar muito bem aquilo e ter conhecimento. Hoje, que tipo de assunto que você acha
que pode ser? A gente aborda muito aspectos, por exemplo, a inclusão da mulher na sociedade, né, levando em consideração, inclusive, o próprio contexto social feminino, a nossa presidente, por exemplo. A valorização do esporte, o esporte como fator de transformação. A Copa do Mundo também pode ser uma possibilidade, mas eu acho mais importante o esporte como um movimento de transformação social. Como que por meio do esporte a sociedade também pode ser modificada. O esporte ele inclui, por exemplo, ele afasta as pessoas da criminalidade. Como que isso é bom para a sociedade de um modo geral, por exemplo. Que mais? Trabalho voluntário seria um aspecto interessante, um aspecto talvez mais subjetivo para os meninos treinarem em relação a essa perspectiva. É porque hoje no Brasil já começa a se dar muito valor para essa questão do trabalho voluntário. Em outros países, se o cara, a mulher, a pessoa, né, não tiver feito um trabalho voluntário, não consegue trabalho. Não consegue, exatamente. As empresas, de um modo geral, elas valorizam muito o trabalho voluntário, porque é uma experiência muito grande, né, de vida. O Enem, ele tem um caráter solidário, né? Então, isso é um tema... O caráter solidário do Enem, ele é forte. Então, a partir do momento que ele pede para... Ele te bota uma situação problema. Toda questão, ela tem uma situação problema. A partir dessa situação problema, se ele te mostra um distrator é a alternativa errada, que demonstra que você não tem um caráter solidário, exemplo, vamos colocar dentro da biologia, que está dentro da minha área, né? Vamos montar vamos proibir o uso da pavimentação nas ruas para a preservação do meio ambiente, por exemplo, né? E aí eu estou sugerindo alguma coisa aqui de cabeça. Enfim, a partir desse momento que vamos proibir o uso da pavimentação para preservar o meio ambiente. Isso para a prova do Enem não seria uma alternativa correta. O próprio proibir já é uma dica que já faz o nosso coração tremer. Falei, pá, o proibir fica complicado porque você não pode nem ser só a favor do meio ambiente, mas também nem só a favor da economia. Você tem que caminhar dentro do desenvolvimento sustentável, seria o melhor. E, e aí um outro que poderia estar dentro dessa questão. Vamos fazer uma pavimentação porque a gente aumenta a economia da cidade e isso compensa, por exemplo, os problemas respiratórios. O caráter solidário sendo pecado, peraí. Eu vou aumentar a economia da cidade e aí depois eu tento consertar problema respiratório da população ali presente. Então, eu estou olhando só para um lado. Então, nem aí. Cadê a solidariedade com a população que está ali inspirando? Isso pode surgir questões desse tipo para fazer as pessoas essa pensar? Questão que eu tipo tô te falando, pegadinha? A pegadinha é um nome que eu não uso para a prova do Enem. Porque a pegadinha ela é maldosa. E eu não considero o Enem tão maldoso. Pegadinha é um nome problemático. Sim. Pegadinha seria assim... o que seria uma pegadinha? Só para você ver que é para distrair. Todas estão incorretas, exceto. Isso é uma pegadinha. Porque todas estão incorretas, exceto, então qual que é a certa? Não, aí é pegadinha, aí judiação. Isso não existe no Enem. Não, então. mesmo porque o Enem ele é muito preciso, ele gosta do correto. Ele pede a afirmativa. Ele até consegue burlar um incorreto, ele consegue falar assim, o argumento do indivíduo não condiz devido. É uma maneira, vamos dizer assim, é uma maneira camuflada dele pedir o incorreto, mas não é o que ele gosta. Ele gosta de pedir correto. Ele não vai fazer esse tipo de coisa. Todas estão incorretas, exceto isso aí. Isso é pegadinha. O Enem ele tem distrator. Distratores é aquela... A maior parte dos distratores, eles são baseados... Quando falo de... Aí você vai estar me ajudando e vai... A maior parte dos distratores, eles são baseados em 3 erros de interpretação. Que seriam a redução, a contradição ou a extrapolação. Então, isso aí é a hora que a aula de português ajuda demais nas outras áreas. Mesmo porque a gente sabe que um dos eixos cognitivos do Enem é o domínio de linguagem. Quando eu falo eixo cognitivo, o próprio nome diz, eixo cognitivo é que sustenta toda a prova do Enem. Então, se você não tem... Aí, lembrando que o domínio de linguagem não envolve só a linguagem escrita, né? Aí você tem tabelas, você tem gráficos, você tem chart, cartoon. Mas, quer dizer, uma coisa que se você... esses recursos pictóricos que você assiste numa aula de português, de redação, tá lá. Tá lá na aula de biologia. Pelo que eu tô vendo, é o seguinte... Não adianta a pessoa eleger, por exemplo, 2 disciplinas para estudar, não, né? Você tem que saber tudo, né? O Enem... O que assusta tanto na minha época de vestibular, vou ser franca, eu peguei, assim, tinha um tempo, já tinha um curso superior, aí resolvi fazer outro, mas foi jornalismo que eu fiz, até mais tarde e tudo. Aí, na época, assim, tinha menino pequeno e tudo, eu peguei 3, 4, peguei 4, estudava de 7 da manhã às 7 da noite,
passei tudo. O resto eu não sabia. Então, por exemplo, matemática, física, eu falei, nossa senhora, Mas larguei isso que pra está lá. assustando muito aluno hoje em relação ao FMG antes. Porque hoje existe um vilão do Enem que chama TRI, que a maioria dos alunos nem sabe que existe. Os que sabem não entendem o TRI. O que é o TRI? Eu ia te perguntar isso. Essa É é o a pergunta mais chute? difícil. Não, pelo são contrário. teorias de resposta ao item. Então, se você fazer uma sequência de questões, por exemplo, se você acerta a questão fácil e questão difícil, você sabe o fácil e não sabe o difícil. Agora, se você erra o fácil e acerta o difícil, Foi chute. aí ele detecta como chute. Aí sua nota cai. No Enem, com o TRI, eu posso acertar 5 questões. Você pode acertar 5. Nós não vamos tirar a mesma nota. Depende da sequência de questões. Depende da consistência. Então, por exemplo, em medicina, que é o caso, faz de conta que ela acerta 150 questões de 180. Eu acerto 148. Minha nota pode ser maior que a dela. Por quê? Porque aí você acertou... Porque ele tem mais consistência na resposta. Consistência é isso. Ele não adianta você acertar difícil se você errou a fácil. É isso que ele está falando, né? Então reduza, não chega a tirar, mas você reduz a pontuação. E aí a consistência dele foi maior do que a dela. Então isso faz a nota dele subir. Então isso é um problema. O aluno todo chegando perto do Enem, aí, professor, quantas questões que eu tenho que acertar para conseguir passar? Não precisa responder isso. Não tem Isso é jeito. difícil. Verdade. Isso é complicado porque você faz a prova do Enem e fica aquela ansiedade. Nossa, será que esse tanto de questão dá para eu passar? E com esse TRI fica impossível você saber se a sua nota vai ser boa ou se vai ser ruim. Então, o que conta não é o número de questões que você acerta, e sim o caminho que você segue. E que caminho que você está seguindo? Você está estudando tudo do mesmo jeito ou não? Porque aí não tem mais o peso, né, gente? Que antigamente tinha, né? Quem ia fazer medicina tinha peso algumas disciplinas e outras não. Hoje é tudo igual, né? Como é que você está estudando? Assim, eu pego e começo e estudo tudo. Eu estudo desde física, matemática, português, eu estudo tudo. Eu estou tentando agora que está chegando a reta final, pegar aquilo que eu tenho mais dificuldade, que no caso é física e matemática. Então, nessa reta final, eu estou pegando aquilo que eu tenho dificuldade. Então, principalmente matemática, que eu acho que dizem que tem muito, não é peso que se fala, né? Mas dizem que matemática... Como? A Quantidade? quantidade não tem peso, não é porque cada questão de matemática vale mais do que uma de física. Então, a palavra peso não é ideal. Mas ela ganha na quantidade, mas são 45 só de matemática. Mas, na verdade, é implícito, é um peso implícito. Por exemplo, ela quer dizer o seguinte, eu acerto 40 questões de matemática, a nota é 1000. Então, se você acerta 40 questões de matemática, aí sua nota é 880. Se você acerta 40 questões em linguagens, sua nota é 700. É menor. Então, esse é um peso implícito. Exatamente. Isso tem a ver com a média nacional dos alunos. Entendi. Agora é o seguinte, que dica que você dá para os alunos, como é o caso da Jade, que tem dificuldade em física? Ela já está fazendo certo, porque ela está tentando estudar coisa que ela não sabe. Porque um erro muito comum hoje, nessa altura do campeonato, é estudar só o que sabe. E o Enem não permite isso. Então ela está estudando certo. Eu acho que a grande dica para esses últimos 20 dias, 20 e poucos dias, é procurar os cursos rápidos, que faz uma revisão rápida, que dá para a pessoa ver onde que ela está bem, onde ela está mal, e que ela precisa dar mais uma focada. E você falou que a física é a física do dia a dia, né? A física do dia a dia. Exemplo, dá um exemplo rapidinho de física do dia a dia. Por exemplo, a gente pega e estuda poder das pontas. Em pontas tem uma concentração de cargas elétricas maior. Aí o Enem quer saber onde tem utilidade isso na vida real. Aí é no para-raio. Então ele quer que você associe tudo da matéria
do conhecimento no dia a dia. Isso é bem mais fácil, né, gente? Quer dizer, eu acho que fica mais interessante, né? Porque aí você começa, é do para-raio, né? Como é que é isso? Mesmo. Você não esquece, mas nós temos que ir pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Aí eles vão falar como é que vocês, né? A gente não, eu não vou fazer nem. Como é que quem vai fazer nem pode estudar de uma forma mais divertida, mais relaxada. E os nossos contatos estão todos aí. Lembrando, twitter.com/brgerais, do facebook.com/Brasil da Gerais. E tem o telefone também, se você quiser ligar, tá? A gente volta daqui a pouquinho. Tchau. Então, gente, hoje você pode estudar para o Enem de um jeito divertido. É disso que nós estamos falando no programa de hoje, mas vamos falar mais nesse bloco, tá? Os nossos contatos estão todos aí, fique à vontade, vou nem repetir, mas eu vou ler aqui no Facebook o Washington Luiz Joviano, professor Roberta, mande abraços. São Bernardo, Vandim e Carlim de Neves e Vila Biquinhas. Gente, abraço para todo mundo. Mas olha só, vou conversar agora por telefone com a Amanda Rara. Ei, Amanda, tudo bem? Oi, Roberta, tudo bem? Você? Então, gente, tudo. Você está em São Paulo, você é de São Paulo, né? Eu estou em São Paulo. Então, gente, a Amanda ela é curadora de conteúdo da Escola Livre, trabalha com jovens, lançou o concurso cultural para estudantes do ensino médio em todo o Brasil, né? Amanda, para estimular a leitura e reflexão sobre temas da atualidade. É isso mesmo? É isso mesmo, Roberta. A ideia é que a gente sempre brinca aqui na Escola Livre que o jovem é o melhor interlocutor com outro jovem, né? Às vezes a gente, como professor, fala, eles sempre acham a gente meio chato e tal. Então, que tal se a gente criasse um concurso em que os próprios alunos fossem os professores deles mesmos? Então, trabalhando temas de atualidades que podem ser temas aí de redação ou de questões do Enem, do vestibular, enfim, das provas importantes que eles têm pela frente, a gente criou esse concurso para estimular com que os alunos usem o vídeo para elaborar videoaulas sobre temas da atualidade. São vídeos pequenininhos, né? Vídeos de 3 a 5 minutos. Na verdade, a gente quer saber o que o jovem... É uma dissertação em vídeo, né? Olha, que interessante, porque faz ele refletir. E o tema, gastos com a Copa do Mundo, é isso? É isso. A gente pegou o gancho aí polêmico para que ele consiga, então, pensar em argumentos prós e contra essa história da Copa do Mundo, do Brasil sediar a Copa do Mundo, e elabore uma narrativa sobre isso em vídeo. Pois é, e eu sei que até dia 20 de outubro os alunos podem participar, o site é escolalivre.me, não é isso? Isso mesmo, Roberta. Pois é, agora me fala uma coisa, isso é claro, vai ajudando, claro, a pensar e repensar e refletir sobre as coisas que estão acontecendo. Agora, os professores podem usar o que vocês publicam no site de vocês também? Nossa, se eles quiserem, pra gente, assim, é um presente, porque o objetivo também desse concurso é fazer com que o professor consiga dialogar mais com o aluno. Poxa, ele vai fazer um vídeo, então, de repente, é uma maneira deles conversarem de uma maneira diferente, o professor e o aluno. Se os professores quiserem usar essa estratégia para contribuir com a leitura de jornal dos alunos, por exemplo, isso é lindo, né? A gente não só fala, o jovem falando direto com o jovem, mas se ele for pedir ajuda para o professor, se o próprio professor quiser pautar isso em sala de aula, é bárbaro, Roberta, porque aí ele fala, olha, gente, nós vamos discutir aqui os gastos da Copa, né, os prós e os contras e uma conclusão sobre isso, mas o produto final que vocês vão entregar é uma videoaula. Porque vocês vão ensinar e vocês vão fazer parte de uma estante virtual de videoaulas, e o ano que vem, por exemplo, outros alunos que vão prestar o Enem podem ter aula com vocês. Então é muito importante que o professor participe e estimule a participação dos mini professores. Legal, obrigada pela sua participação. Gente, então quem quiser, escolalivre.me, a gente vai colocar aí durante o programa, não sei se foi colocado agora, mas valeu demais, obrigada pela sua participação. Ou seja, o que ela está dizendo, né, esses alunos começarem a pensar, porque para você fazer um vídeo, né, você tem que pensar, ele é menorzinho, olha o planejamento, como é que eu vou dizer tudo no espaço de 3, 5 minutos. Isso é muito bacana, né? Exatamente, é justamente essa
esse treinamento do planejamento, raciocínio, organização. Então, eu tenho 5 minutos para poder fazer, eu tenho 30 linhas para poder expor meu ponto de vista. Então, isso vai contribuir com certeza para a organização da raciocínio. Você acha menino. que começa pela redação? Acho que começa pela redação. Acho que começa. Acho que começa porque é muito difícil desenvolver um texto de forma satisfatória com um raciocínio muito cansado. Então, por exemplo, a prova do Enem, uma das características é justamente a extensão. São questões longas, principalmente no segundo dia, português e matemática. A prova de português, igual eu falo com os meninos, às vezes a prova ela não vence o menino pela dificuldade, sim pelo cansaço, porque a prova ela é muito extensa. São muitos textos para que eles sejam lidos. São 2 dias, 180 questões cada dia, Isso, 90 né? num dia, 90 no outro. No segundo 90 dia... no dia. Mais a redação. E no Mais segundo a dia, redação. exatamente, tem a redação para poder fazer, entendeu? Então é matemática, que cobra um raciocínio dos meninos, né? Um raciocínio complexo, né? Pelo menos para mim, né, que tem muita dificuldade, se fosse eu fazer o Enem. O português, que é uma extensão muito grande, são muitos textos para que os meninos leiam, interpretem, por exemplo, e ainda a redação para ser feita em 1 hora. Então, você Agora, expõe qual que é a 30 maior linhas. dificuldade que os meninos têm hoje, hein? Na redação em si, ou de um Na modo geral? redação, português, de uma Os maneira meninos têm geral. muita dificuldade em concentração e leitura, é o que eu mais verifico. Então, por exemplo, eu acho que eles são ansiosos demais, que eu acho que é uma característica dessa nova geração mesmo, né? Então, é tudo imediato demais. E aí, na hora de ler, se o texto ele é muito grande, não só português, a questão é que ele perde a paciência. Então, ele quer logo um macete para resolver a vida de forma prática. E aí, não lê a questão de forma satisfatória, ideal. E acaba perdendo o ponto, Ou acaba seja, perdendo a questão por causa disso. né, gente? Focar, Aquela máxima do budismo, né? Que fala o seguinte, eu estou aqui agora, eu estou aqui conversando com você. Não estou pensando em outra coisa. Porque isso não é só os meninos, não. Acontece com a gente hoje em dia, exatamente, né? Está conversando, está viajando, está longe. É ali, tá ali na hora justamente para não ficar pesado, né? Mas aí, levando em consideração, inclusive, o que o Jacques falou, né? Ali no nosso intervalo, isso, na verdade, é um resultado, inclusive, da postura do aluno na própria sala de aula. Porque o aluno ele não consegue, muitas vezes, focar naquilo que o professor está dizendo, até mesmo por causa do quê? Do próprio celular. Então, o aluno em sala de aula, por exemplo, é o WhatsApp, né? É o Facebook e tudo mais. Aí eu associo com o Jacques, o que não fazer para que Ele vai você falar, faça. mas você foi falar de celular aqui, lembrei de uma coisa. E essa linguagem, eu mesmo uso demais essa linguagem de você. Eu tava pensando, gente, eu não só escrevo você mais. É V e C, o que é só o que. Ou seja, tem que ter maior cuidado, porque prova não aceita isso. E os alunos não acreditam quando eu falo com eles que eu corrijo as redações e eu presencio, por exemplo, redação de aluno meu com VC, com que. E aí, obviamente, que a gente sabe que ele tem total noção de que o VC é o você. Sim. Só que é justamente pelo vício dessa linguagem e a falta de concentração e foco em pensar agora eu estou num outro momento que não é a internet, faz com que ele faça isso. Como é que faz isso? Que conselhinho que você dá para os seus alunos para, sabe, ficar essa coisa mais leve, mais gostosa de estudar e focar? Eu tô aqui, tô inteiro. Eu acho que ele tem que ter um momento dele para tudo. Então, por exemplo, eu acho que ele tem que ter uma organização de horários. Então, no cursinho, eu sempre falo para os meninos procurarem a psicologia, porque a psicologia ela consegue planejar com os meninos um plano de estudo. E aí, nesse plano de estudo, tem X horas até X horas eu estudo, X horas até X horas eu descanso, X horas até X horas eu mexo no Facebook, porque eu volto a estudar. Tem que ter vida normal, mas né? ele tem que fazer, as atividades têm que ser feitas naquele horário. Então, por exemplo, se for para estudar, então agora eu vou estudar e vou resolver os exercícios de física, por exemplo. Vou ficar 2 horas. Então, preciso lanchar. Lancha, aí não tem problema algum. Eu posso ir para o Facebook, ver se alguém me mandou alguma coisa, conversar com meu amigo 5 minutos no WhatsApp. Acabou aquele tempo, então eu volto, desligo o celular e vou focar naquilo que eu estou fazendo. Então, ele tem que ter novamente organização e planejamento. Entendeu? E você, o que você fala para os seus alunos, para o pessoal que está assistindo o programa, né? É uma fase complicada. Possivelmente para essa idade, um dos desafios maiores que ele já vivenciou até então. Então, em primeiro lugar, ele tem que reconhecer esse desafio. Ele precisa perceber que ele tem que estar inteiro para tal batalha. Então, o primeiro passo que eu falo é compromisso. É o querer, mas o querer de verdade. E como é que isso pode ser feito de uma forma divertida? Sim, a forma divertida que eu falo, assim, o divertido, eu não sei se seria a palavra ideal, mas ela pode ser prazerosa. Isso. Prazerosa pode. Mas divertido é prazeroso, é prazeroso, gente, é gostoso, é alegre, não é pesado, sabe? Porque o prazeroso no sentido seguinte, você não perde o foco hora nenhuma. Você tem uma meta.
Você pode distrair, até com o chapéu passado. Mas isso tem um porquê. Isso nunca é ao acaso. Isso tem um objetivo no final. Isso é o meu compromisso. O meu compromisso, então, enquanto professora, é me dar ao máximo na sala de aula. É conseguir ser o mais didática possível. Mesmo que para isso eu tenho que usar o chapéu. Ah, pois é, vamos colocar, gente. Nós temos aí um trechinho, acho que é de uma aula sua. Tá no ponto? Se tiver, vamos colocar. Nossa. Pode voltar, porque... Olha lá, que é isso? Que dança é essa? Fábio, você usa batuque, dança... Ok, você tá achando uma forma legal. A pessoa começa a berrar, dançar, solta os bichos todos, não solta? Não, solta. Não, Pois na é, verdade, esse vídeo aí, nossa, ele tá totalmente descontrolado. É o seguinte, é porque tem um... Meu Deus, vergonha desse vídeo. Nem eu assisto. Gente, porque eu perco a noção do ridículo quando eu tô dando aula. Eu não tenho noção, eu fico tão à vontade. Mas essa aluna que gravou e porque adora. E eles gostam. Aliás, os alunos já estão aqui, viu? A Laura Cardoso falou, mensagem para o professor Jacques Braga, melhor professor. Depois eu continuo a ler, que tá difícil de entrar. Aí vai lá, conta. Não, mas o que acontece sobre o chapéu? O chapéu foi um negócio assim, muito estranho, eu nem sei a origem dele. O que aconteceu é que eu comecei a dar aula e eu tava com a necessidade de uma interação maior com os meninos. Falei, queria fazer um trem diferente, eu não sei o que é não, mas tem que ser, tem que mudar. E aí eu tava num carnaval em Ouro Preto, só bebendo refrigerante. Ah, sei. E aí, pai, eu não tava com fantasia nenhuma, tava me sentindo estranha no lugar por estar muito normal. E aí passa um cara vendendo chapéu. R$10 o chapéu, eu falei, eu vou comprar esse chapéu, eu tenho que ter alguma coisa para ficar no carnaval de Ouro Preto. Resolvo comprar o chapéu. Eu não sei o que me deu, mas eu encantei com esse negócio de chapéu. Gente, eu tô gatinha demais com esse chapéu. Eu quero é dar aula com esse chapéu. Bota o chapéu, vamos ver como é que ela fica com o chapéu. Ai, meu Deus do céu. E aí? E aí eu perguntei pro meu chefe, ó, eu tô inspirada para dar aula com chapéu. E ele falou, qual que é a lógica disso? Nenhuma. Não tem lógica, eu quero entrar e dar aula de chapéu. Aí você entrou e os alunos? Chocados. E até hoje. Eu entro na sala, quando eu entro na sala... Só que hoje a fama já ganhou uma dimensão tamanha que ele já sabe que vai entrar a professora do chapéu. Não sabe quem que é não, mas já sabe que é do chapéu. Ó, o Daniel Henrique falou, Polly, você é um orgulho, melhor professora de biologia sempre. Ah, obrigada. Aí vai. E aí eu entro de chapéu, eu tenho certeza que a pergunta que eles fazem, meu Deus, que mulher estranha. O que ela tá fazendo com esse chapéu dentro da sala de aula? E eu, num primeiro momento, eu até não revelo, não. Eu sei que eu dando aula de chapéu, eu resolvi um dia fazer gente, eu queria fazer uma pergunta, não é uma pergunta, desafio. Uma pergunta assim, que se você acertar é porque você é o cara. Não, vou fazer o seguinte, eu vou pegar meu chapéu agora. Vai passando o chapéu. E eu vou chapéu. passar meu chapéu. Mas eu vou passando ele de mão em mão, assim. E quem ele parar, eu vou pedir para responder a pergunta. Nossa, quando eu coloquei o chapéu na mão desses... Aquilo vira-se uma montanha-russa, um descontrole. E aí, eu comecei a desenvolver uma sonoplastia por trás daquilo. Eu falei, não, esse chapéu tá passando muito silêncio, ele merece um som. Aí você pegou batuque. Aí começou... Não, eles me ajudam. E vira um terremoto. Aí eles começam a bater dois tapinhas assim na carteira e uma palminha. E aí o negócio fica de uma dimensão... E cadê o conteúdo no meio disso tudo? E aí que tá. Qual que é a pergunta? A pergunta é sempre do conteúdo administrado. Então, o recurso, ele é didático. Ele é muito mais do que o estético. Sim. E aí, quando eu passo o chapéu, eu tenho certeza que pelo tom da brincadeira e por ser muito diferente, isso marca. Então, eu tenho um aluno meu que sabe a primeira pergunta que eu fiz no ano. Ele não sabe a matéria, não, mas a pergunta ele sabe. Meu Deus, se esse chapéu tivesse caído na minha mão... Só que eu tenho um detalhe que é o seguinte. Eu tento não prejudicar com o chapéu, não. Eu faço a pergunta. Quando a pergunta é difícil, eu vou facilitando, porque já é um trauma o menino pegar o chapéu na sala de 200 meninos. Então, meu Deus, de 200 meninos e o chapéu caiu na minha mão. Mas fica engraçado. E aí, o que eu descobri? Eu descobri que a galera do noturno
que a princípio eu tinha um receio de passar o chapéu por... não, Tava pedindo mais, né? Era o que mais É o pede. pessoal que trabalha o dia querem inteiro, extravasar. gente. Que Talvez aí chega... entre a parte divertida nesse momento, né? A parte divertida do como ensinar. Agora, nunca desvinculando do tema principal, que é o conteúdo. O conteúdo está ali por trás. Então, você faz uma brincadeira, por exemplo, você está falando de osmorregulação dos peixes, você passa o chapéu e pergunta se o peixe bebe água. O que é isso? Se o peixe bebe água, é sempre uma pergunta mais ou menos assim. Às vezes você avacalha um pouquinho, onde acontece a fase clara da fotossíntese, letra A, em Ribeirão das Neves, para eles não errar. Então, eu tô facilitando. É um momento de extravasar. Agora, não é sempre, é mais quando meu espírito baixou e eu resolvi passar. Mas é legal que o pessoal guarda, né, Demais. gente? Quando rola um pouco de brincadeira no negócio, a pessoa guarda, mas guarda mesmo. Agora, você tem os mandamentos, né? Que a pessoa não... Tá chegando o Enem, gente, eles falam o seguinte, não levar, de preferência, não levar o celular para dentro de sala de aula. Sim, né? Aula é aula, é momento que a gente tem que focar assim. E o que mais que a turma faz... Você fala assim, porque eu pedi para ele no intervalo, falei assim, dá exemplo, assim, dica, como é que pode estudar, ser gostoso? Ele falou assim, posso fazer o contrário? Que não deve fazer? Eu falei, pode também, vai lá. Uma das coisas que não deve fazer, ficar estudando de madrugada. É a base do Guaraná em pó, de muito café. O conhecimento leva um tempo para a gente absorver. Se você não dorme, fica estudando, você pode ficar lá estudando 2, 3 horas, que não adianta, você não absorve. E o Guaraná em pó não vai resolver o problema. Então, esse é um método falido. E tem uns meninos que, inclusive, quando vai fazer a prova, tomam uns remédios tarja preta, não tem? Para poder ficar mais... Que é um grande perigo, né? A Ritalina tem feito muito sucesso nos pré-vestibulares hoje em dia. Gente, pelo amor de Deus, Ritalina é uma coisa que ela tem que ser muito bem indicada para quem tem problema. Sim, mas infelizmente o Brasil permite essas coisas. Então eles têm acesso a esses remédios, utilizam para estudar mais, mas no fim não justifica, porque eles não conseguem absorver o conteúdo. Gente, em vez de tomar Ritalina, vai lá para aqueles museus da Praça da Liberdade antes da prova, né? Entra ali, tem várias exposições ali, é tão bacana, muito né? Legal. Aquele complexo, eu sou apaixonada. Tem tanta coisa para ir, para adquirir conhecimento, para que tomar remédio, né? É uma boa pergunta. Aí vai. Outra mais? coisa também, igual o Felipe falou, se você vai para a sala de aula, tenta concentrar na aula, você tem que aproveitar todo esse tempo que você tem. Se você chega lá, fica mexendo com o celular, ou dormindo, você acorda cedo para ir para a sala de aula para dormir, inconcebível. Então, vamos aproveitar o máximo possível o tempo. E também poder sair, ir na academia, ir no cinema, ter uma vida social. Porque senão não consegue absorver tudo. Não adianta. Agora, eu estava até lembrando, verdade que você acabou com o seu namoro por causa de estudar para o Enem, é verdade? É verdade, porque... Será que é por causa disso mesmo? Por causa do Enem? Porque eu lendo, eu fiquei assim, será que ela Enem terminou o namoro? Do outro. Do outro. Oh, meu Deus do céu. Não, Conta aí pra gente. Querendo ou não, você ter um relacionamento numa fase dessa te atrapalha um pouco, porque a pessoa, ela pede um tempo pra ela. Então você fica naquele negócio de ter que estudar e a pessoa pedindo tempo e querendo te ligar o tempo inteiro e querendo sair com você. Então isso estava me atrapalhando. Então, se eu quero agora a realização do meu sonho, querendo ou não, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. É importante, sim, igual ele falou, sair, fazer uma atividade física. Você faz, né? Gente. Eu comecei a correr, porque quando você vai conversando com muitos pré-vestibulandos, eles começam a falar assim que, fazer atividade física eu vou perder 1 hora de estudo. Então, querendo ou não, eu comecei a ficar com isso na cabeça. Eu ficava assim, meu Deus, se eu começar a fazer uma atividade física, alguma coisa assim, eu vou estar perdendo 1 hora de estudo. Ai, não, gente. Mas você está ganhando importante. outras coisas. Também não pode entrar nessa neura, né, gente? Verdade. Neura, não. Depois você vai falar mais, mas o Fernando Santana falou, olha, Roberto, convido você, convidar a turma aí, né, a visitar nossa página no Facebook. Lá postamos assuntos para discutirmos em sala de aula e virtualmente para quem acessa o endereço. O resultado é bárbaro, o grupo é Enem e Vestibulares 2013. Vai lá, né, gente? Eu acho que hoje tem tanta coisa na internet que pode ajudar. A Mara Gervásio pode. Se hoje eu tenho
se hoje eu tenho minha vaga na UFMG, devo a você e ao chapéu. Muito obrigada. E tudo. Ah, gente, tem recado aqui para todo mundo. Depois eu vou ler aqui, que eu tenho que fazer intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Quer falar com a gente? Fala, vai lá no computador. Agora pode tudo, manda recado. Os nossos endereços estão aí. Agora, curte a nossa página, né? facebook.com/Brasil das Gerais. Legal que a gente faz amizade, a gente fica sabendo de você fica sabendo da gente, sugere assuntos, temas, pautas para programa. Enem mesmo foi um monte de gente que pediu pra gente fazer esse programa. E nós estamos aqui, né? A gente volta daqui a pouquinho. Tchau. Então, gente, estudar para o Enem. Queria saber de vocês todos. Depois manda pra gente. Manda pelo Facebook, manda pelo Twitter, tudo que você quiser, tá? Olha só, Ana Carla, porque já li o que chegou de elogio para esses professores aqui no Facebook, impressionante. Como eu já li da Poliana e do Jax, né? Senão isso aqui vai morrer de ciúme. A Ana Carla falou, Felipe, melhor professor de português, um beijo da galera do Mais Cidade Nova. Beijão pra todo mundo. Olha só, me fala uma coisa. Até ia entrar com a gente pelo telefone, o presidente do INEP, e porque eu escutei uma entrevista dele esses dias, ele dizendo o seguinte, galera, quem brincar na redação, que diz que o povo brincava até para ver, punha receita de miojo, né? Até para ver se tinha correção direitinho mesmo. Diz que vai ser tolerância zero, né? Brincou, acabou, é zero na redação, né? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, a correção da redação do Enem é muito séria, ela é muito organizada. Então, às vezes, realmente, alguma coisa foge, digamos, do controle, mas a correção é muito monitorada, ela é muito séria. Uhum. E aí, justamente para que essa credibilidade seja ainda maior, porque infelizmente o que a gente tem é o seguinte, uma exceção vira regra, e na verdade não é isso que funciona. Então a correção é muito criteriosa. Mas ainda para ficar mais criteriosa, realmente, se o aluno, por exemplo, colocar hino de futebol, igual aconteceu no ano passado, receita de miojo, igual aconteceu no ano passado, agora vai ser motivo de realmente o aluno tirar zero na redação. E o que mais que você fala para a turma de português? De um modo geral? Levar em consideração sempre, meninos, a atualidade mesmo, se manter sempre informado. Nunca escolher apenas um veículo de informação, apenas um jornal, apenas uma revista. Ler o mesmo assunto, o mesmo tema em relação a vários veículos para você montar a sua própria opinião em relação a isso. Né? Isso é fundamental. Sim, assistir a todas as aulas. O aluno, às vezes, ele é prepotente, ele acha assim, olha, essa aula eu já assisti e eu não preciso assistir mais. Toda aula tem alguma coisa diferente, mesmo que o conteúdo seja o mesmo. A gente prepara algo diferente em toda aula. Então, de todas as matérias, isso vai ajudar muito na redação, porque o Enem ele gosta muito, principalmente na redação, da interdisciplinaridade. Então, você mencionou algo da história na redação, isso vai ser valorizado. Você mencionou algo da física, da biologia. Tudo isso vai contribuir, obviamente, para a argumentação. Demonstra que você tem conhecimento. De geral, demonstra exatamente. A pluralidade, a diversidade de conhecimento. Sim. E você, gente, ele tem um negócio bacana que manda apagar a luz, mas esse não vai dar pro programa, porque é grande, né? Nossa, o Cinegravinho falou, já até gravou isso lá na UFMG com ele. Mas fala aí, uma dica. A dica muito boa do Felipe é assistir às aulas. Às vezes o professor dá uma dica que ele guarda na hora por causa do chapéu, por causa do apaga-luz, por causa do rolinha e grava na cabeça do aluno, chega lá, cai na prova, ele acerta. Então é fundamental assistir às aulas. E outra coisa, em relação à física, eu estou até fazendo o resumão para a última semana, porque é muita matéria. Então em uma semana você não vai conseguir tirar toda a diferença. Mas um resumo da matéria vai ajudar muito você cobrar algumas coisas. Você vai assim, não, eu estou com dúvida nisso, você vai lá dar uma lidinha. E isso pode ajudar muito na reta final. E outra coisa, na última semana, é descansar. É o que a Jade ia perguntar, Isso, né? eu ia perguntar. Última semana, o que faz? É descansar, né? Descansar, porque o Enem ele é muito longo, é um teste de resistência, você tem que estar com a cabeça muito, muito boa. Aquela coisa de vou estudar em cima da hora para lembrar, bobagem, né? Porque se você sabe, você já sabe, já né? sabe. Então, por isso que o resumão ajuda muito. O resumo da matéria toda. Eu já estou providenciando isso na física. Vai lá ler, nota uma dúvida lá em ondas sonoras, vou lá dar uma lidinha. E descansar,
poder conversar com os pais, conversar com o namorado. E bem... Leve, gente, sem neura. A gente fica batendo nisso aqui, né? E você? A primeira dica que eu dou é procurar os professores da área sobre os temas mais importantes de cada área. Agora é reta final, então não é querer ver tudo porque é impossível. Isso vai te deixar muito ansioso. E biologia, o que é? O que você fala para a turma? A ecologia é um tema muito forte. Meio ambiente é fortíssimo. A matriz de referência da ciência da natureza, das 30 habilidades, 11 comenta sobre meio ambiente. Então, perturbações ambientais seria o nosso auge dentro da biologia. Agora, vale lembrar que o processo seletivo envolve mais do que o assunto. Então, a estratégia do tempo é fundamental. Fazer conta, quanto tempo você pretende deixar por questão. Não sai da prova dizendo que não deu tempo, porque desde o Cretáceo que o dinossauro sabe que o primeiro dia é 4h30. Que o segundo dia são 5h30 com redação. Primeiro que sabe, né? Vai responder pra agilizar. Sabe, e depois volta para os outros que tem. É isso, e gente? Tá agarrado, claro, com certeza. Tá agarrado, passa pra frente, porque isso vai te prejudicar. O menino quer fazer aquela questão difícil, porque ele sabe que ele... não, eu dou conta de fazer, eu dou conta de fazer. Ele gasta um tempão, faz, é difícil. Chuta fácil, o que aconteceu? Até ri pegando o menino. Gente, olha, cuidado com isso. E eu estava lendo numa revista aí, acho aquela Mente Cérebro, uma psicóloga, dizendo o seguinte, não sei se funciona, gente, mas estou passando, porque quem sabe, dizendo o seguinte, né, vestibular, Enem, esses concursos todos, né, que as pessoas vão fazer, na hora H eu fico imaginando que o coração dispara, você fica, tem gente que tem dor de barriga. Não, acontece de tudo, né? Aí o que ela estava dizendo era o seguinte, escreve um pouco antes de sair de casa, ou no caminho, tá indo, escreve tudo que você está sentindo, a angústia, o medo. Parece que você deixa ali no papel aquilo. Eu não sei se funciona, mas... Vale a pena tentar. Funciona. Eu trabalho num pré-vestibular, onde a gente tem esse método, com tutoria. Durante o ano inteiro, a gente acompanha o aluno para que ele possa fazer essas coisas, conversar com a gente, quais os problemas, o que está deixando ele não estudar direito, e isso tem dado bons resultados. Inclusive, no começo do ano, eu falo com os meninos, vamos procurar psicóloga. Às vezes você não está passando, porque você não sabe a matéria, porque você não está tendo controle emocional na hora da prova. Justamente, tem que ir tranquilo, confiança, alta astral, eu vou conseguir. Inclusive, eu não podia deixar de ler Giovana Riso, é sua irmã. Ela vai fazer Enem também, né? Não, ela não vai fazer? Eu tenho duas irmãs. Porque você tem uma irmã que vai fazer as duas pro Enem. Coisa boa. Aí ela fala assim, a Giovana, vai, Jade, você consegue, você é um ótimo aluno, estamos aqui te assistindo, maninha, te amo. É a força da família, né, Giovana? Que é fundamental. E é isso, né, gente? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não é o fim do mundo, não é nada disso. Acho que é tranquilidade mesmo. Acho que todo mundo merece passar, mas quem não passar, você já fez 2, mas você vai passar. Se Deus quiser. Vai. Acabou o tempo, gente, do programa? Acabou o tempo? Tem 1 minuto. Termina. Eu amo essa profissão. Tô me sentindo extremamente preparada para encarar essa turma. E se eu puder colocar todos no colo e botar dentro da UFMG, é o meu papel. Agradeço a todos. E é isso, galera, boa sorte. Inclusive, a Bárbara Gabs falou, para mim é um orgulho ter sido aluna da professora Poliana Fantini, uma excelente profissional, além de tornar a aula super divertida. Lembro que no meu último Enem, 2011, na última semana de aula, ela estava falando sobre Cerrado e realmente caiu na prova aberta da UFMG. Graças a Deus, consegui realizar meu sonho e entrar na UFMG, serei sempre grata a essa professora. Gente, lê jornal, gente. Olha... Faz tudo direitinho e de uma forma mais alegre. Vai estudar alegre. Estudar é bom também, né? Namorar é bom, sair é bom, mas estudar é bom demais. Obrigada, tá, gente? Obrigada a vocês. Obrigada demais vocês de casa. Gente, programa de amanhã. O primeiro e único astronauta brasileiro a fazer uma viagem espacial, né? Depois dessa experiência, Marcos Pontes se tornou professor, palestrante e escritor. Um dos livros é Missão Cumprida, a história completa da primeira missão espacial brasileira. Imagine as histórias que ele tem para contar. Falando que é assunto, hein? E amanhã tem Minha Cozinha também, um prato, gente, Juscelino nos 70 anos da Pampulha. Outro assunto, não, né? Assunto local, não, né? Até amanhã, quinta-feira, 7h30. Tchau, tchau.